No último vídeo postado nesse canal, eu falei sobre, em uma determinada fase da vida do homem, ele precisa fazer muita loucura, testar de tudo, dar a cara a tapa, porque ele tem energia, ele tem vigor físico, ele tem que testar de tudo. Mas passando de uma determinada idade, ele tem que ter assertividade, ele tem que ser mais assertivo nas suas escolhas, nas suas empreitadas, principalmente quando a gente está falando aqui de dinheiro, de crescimento, e tu vai percebendo que quanto mais tu cresce, mais o assunto dinheiro, riqueza, patrimônio vem à tona na tua vida. Bom, a vida do homem é construída basicamente com checkpoints, basicamente como pontos de virada. Tu pode chamar esses pontos de virada de diversos nomes. Checkpoints, se tu for um nerdão. Pontos de virada, se tu é um cara que assiste muito YouTube do desenvolvimento pessoal, ou se tu gosta muito de assistir os meus vídeos, Zeitgeist, morte e renascimento. A questão é que cada fase da vida te pede uma coisa. A questão é que se tu parar para pensar agora, olhar para trás na tua vida, principalmente se tu não for mais um jovem aqui, tu vai entender que todo homem teve os seus pontos de virada, acontecimentos bons ou ruins que fizeram com que a sua vida mudasse, para melhor ou para pior, mas que simbolizasse uma entrada numa nova fase. Muitos desses pontos são ruins, mas outros são bons, que nos geram confiança e que nos dizem para nós mesmos que nós temos que fazer tal coisa, que nós temos capacidade para fazer a próxima fase, a próxima etapa. São desafios, basicamente. E que se nós não cumprimos os desafios, e a vida vai passando, o tempo vai passando para todo mundo, e nós não cumprimos os desafios lá da adolescência, tu vai chegar na vida adulta meio torto, meio enfraquecido, e vai ter uma fraqueza muito grande em uma determinada área da tua vida. Veja bem, o primeiro ponto de virada da tua vida, não vou passar por fases infantis, tá? Vou começar falando já da adolescência, no início da vida adulta. Eu acho que o primeiro marco na vida do homem é quando o homem ele sofre a sua primeira decepção amorosa. Isso vai acontecer na adolescência, vai acontecer muito cedo. Obviamente é só uma decepção, não é amorosa porque aquilo ali não era amor. E não dá para chamar um troço adolescente de amor. Mas essa decepção, ela é uma coisa que faz com que tu se sinta completamente insuficiente como homem, insuficiente como um homem capaz de atrair outras pessoas e busque um desenvolvimento nessa área. Que área é essa? Talvez seja comunicação, talvez seja postura, talvez seja de fato entender como os relacionamentos, as mulheres, os romances funcionem. E isso vai te levar para uma vida de crescimento, de ascensão, porque tu percebe o quão importante é a tua imagem para o mundo e a reação que tu causa nas pessoas, principalmente nas mulheres. Porque até então, tu era um cara que era tu e deu. Tu não se preocupava com o que tu causava nas outras pessoas. E viu que isso aí era um desgaste, isso aí não é o suficiente, só tu ser quem tu é. E aí tu começa a se melhorar. Esse primeiro ponto de virada é uma decepção. Mas tu começa a ter uma ascensão. E é um negócio que tu se sente meio inseguro até tu atingir o segundo ponto de virada. O segundo ponto de virada, ele está relacionado ao romance, à execução e à perfuração profundamente do fruto proibido. Eu estou falando assim por causa do algoritmo. Mas eu não estou falando de tu perder a tua virgindade. Eu não estou falando de tu conseguir levar para a cama uma mulher que tu considera muito bonita ou que todo mundo queria ter ela para si. Eu estou falando de um ponto onde é que tu consegue zerar esse jogo, mas não no sentido de volume ou números, no sentido de intensidade. Um ponto onde é que tu tem uma mulher que provavelmente hoje é a tua namorada, a tua esposa, mulher que é tua, tá? Não é uma mulher que tu ficou por aí e conseguiu executar. Não, é uma mulher que é tua. E quando tu conseguiu finalizar o processo até o final, e tu olha aquela mulher na tua cama com um corpo muito bonito, escultural, com uma cara de não apenas satisfeita, mas com uma cara de cansada, de uma sensação de missão cumprida
e uma cara de apaixonada. Quando tu chega nesse estágio e tu percebe nitidamente que você conseguiu colocar uma mulher, pelo menos naquele momento, sobre seu domínio, e não no sentido machista, mas no sentido passional da coisa, de que aquela mulher se entregou para você neste nível, esse é um ponto de virada na vida do homem. É a partir desse ponto que tu se sente apto a conquistar coisas grandes na vida. Antes disso, não. Portanto, se tu ainda não viveu isso, e não interessa a idade que tu tenha, está mais aí, passou dos 25, está chegando aos 30, não viveu isso, meu filho, não tenta ficar buscando outras coisas. Volta uma casa e vai tentar isso. Volta uma casa e vai completar essa tua missão. Porque senão não vai dar certo as outras. É importante isso para a vida. É importante isso para tu ter alguém na tua vida. Desta forma, entregue desta forma. Tem a ver com o sexual, tem a ver com o passional, tem a ver com uma troca de energias espiritual, tem a ver com competência, tem a ver com masculinidade. E exatamente isso, tá? É isso, é esse ponto de virada masculino com o feminino que vai dar um boost naquilo que nós chamamos aqui de masculinidade. Então todos os estudos sobre masculinidade aqui só são válidos depois disso. Ah, Copini falou sobre 5 vetores masculinos que dão um boost na nossa masculinidade. Verdade, mas isso aqui tem que vir antes. Tu tem que completar essa missão antes. É importante para o homem. Se não conquistou isso, cara, para que o resto? Ai, agora eu vou focar em dinheiro, eu vou focar em mim mesmo, eu vou ser... Para, é que esse assunto não cola, cara, não cola. Se tu tem menos de 20 e poucos anos, cara, o teu cérebro nem funciona direito por causa do teu cérebro de baixo. É assim, cara, testosterona é assim que funciona, tem que executar essa missão antes de qualquer outra coisa. Por isso que na minha primeira fase de produção de conteúdo, na minha primeira jornada aqui no YouTube, que eu tô aqui há 10 anos, os primeiros anos foram 100% focados no Lover. Hoje o Lover ainda existe, tem muitos alunos entrando inclusive ainda, mas eu não dou um foco nele, agora eu falo mais sobre a questão que vem depois. Ou seja, minha missão evoluiu, mas ele ainda é válido. Ele é 100% válido, porque nunca tu vai passar para a próxima fase sem ter essa virada, passar por essa fase. E tu pode tentar diversas e diversas vezes essa fase, quando tu executar essa aqui, com aquela mulher que tu está apaixonado e ela também, é como se fosse o chefão do jogo. E esse será um ponto de virada. Continuando o nosso vídeo então de dentro do carro, deu um probleminha lá no lugar que eu tava, e eu tava dizendo que nessa segunda fase da vida a gente entra numa etapa financeira, onde ativa a nossa ambição como um todo, né? E nessa etapa nós, como já disse no vídeo anterior, nós temos que fazer de tudo, testar de tudo. É o momento da gente errar, mas não é errar fazendo besteira. Não usa esse pretexto para dizer assim, não, o Matheus disse, o Copini disse que é hora de errar, vamos fazer besteira agora. Não, é errar financeiramente. É errar na profissão, é errar no teu trabalho, é errar nos teus investimentos. É erros que necessariamente vão ser acertos lá na frente, o aprendizado. São erros que têm a ver com tentativas de ganhar mais grana. Só isso, e somente isso. Então surgiu oportunidade de negociar um carro aqui que vai me fazer com que eu saia ganhando na troca, faz. Surgiu oportunidade de me mudar e eu vou ganhar mais dinheiro, vai. Surgiu oportunidade de um emprego aqui, vai. Ah, quero sair do emprego para tentar empreender, vai. Pode dar errado? Sim. Pode te desfalcar? Pode, mas cara, depois tu não vai ter essa oportunidade mais. Se fizer isso agora, não der certo, tu ainda vai ter a oportunidade de crescer novamente. Então a hora de fazer isso é agora. Então é essa fase da vida. E qual que é o checkpoint? Qual que é o ponto em que nós temos que nós chegamos e falamos assim, nossa, agora é o momento em que eu, sei lá, eu tenho que ter mais maturidade financeira, eu tenho que ter mais maturidade no geral. E eu acho que esse momento é o momento que a gente faz o nosso primeiro milhão. E não é o primeiro milhão, não é 1 milhão na conta, não é 1 milhão em patrimônio, é simplesmente eu fiz o meu primeiro milhão. Não importa se eu já gastei boa parte desse primeiro milhão, se eu reinvesti boa parte desse primeiro milhão, mas é o momento que a gente faz o primeiro milhão.
Tá? É difícil fazer um milhão assim e contabilizar sendo CLT, trabalhando para alguém, mas aqui nós já estamos falando de homens que já têm uma tendência forte a empreender, tem uma tendência muito forte a empreender principalmente na internet, principalmente com conteúdo, e nesse mercado, um primeiro milhão ele não é uma coisa difícil, ele é uma coisa que está bem breve, é uma coisa fácil de acontecer, não é um bicho de 7 cabeças. Então nesse ponto, o primeiro milhão é plausível, e é um marco na vida quando tu faz o teu primeiro milhão. O teu primeiro milhão, ele corresponde a um sentimento igual àquele que eu descrevi antes, de eu sou capaz, se eu fiz um, eu faço dois, se eu faço dois, eu faço três, aí já faço 5, aí já faço 10 e aí vai indo. Então geralmente a pessoa que está vendo esse vídeo ou vai se tornar um empresário, ou vai se tornar uma pessoa que vai ser um empreendedor digital, como é o meu caso, né? Empreendedor digital significa eu tenho vários empreendimentos no meio digital. Eu tenho uma agência que presta serviços, eu faço conteúdo, eu tenho uma agência de marketing, eu tenho várias coisas, não é uma só, é várias coisas. E esse é o ponto de virada, é o ponto de capacitação do homem. Isso pode acontecer mais cedo, pode acontecer mais tarde. E o outro ponto de virada, eu vou descrever de forma mais breve, tá? mais rápida. O outro ponto de virada talvez não faça sentido para todas as pessoas aqui, principalmente para aquelas pessoas que são mais, sei lá, São Paulo, numa realidade diferente, tem um pensamento diferente já a respeito de onde se investe, de como se faz as coisas. Mas para mim, um ponto importante é o primeiro imóvel. O primeiro imóvel comprado, o investimento no primeiro imóvel, não precisa quitar ele, não precisa, mas quando tu assinou os papéis, começou a pagar a tua casa, teu apartamento, seja numa negociação, seja num financiamento, seja lá no que for, esse é um marco. Esse é um marco que te passa a mensagem no inconsciente, a seguinte mensagem: agora eu estou começando a construir patrimônio de verdade. Antes era só dinheiro nos bancos, nas contas, agora é patrimônio. É patrimônio palpável, dá para encostar. Isso é diferente. Fale o que quiser, né? A vida não é só número. Então a vida não é medida apenas por números, porcentagens, juros, valorização, desvalorização, meu ovo esquerdo, meu ovo direito. A vida é medida por aquilo que tu pode encostar e tu pode sentir também. Então isso é muito válido. Ah, Copini, mas não vale. Dane-se. Dane-se esse pensamento. Então esse é um ponto de virada. Quando tu tem coisas, quando tu começa a ter coisas que tu pode encostar. Alguns vão dizer que o próximo ponto de virada seria o casamento. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não. Isso é ponto de virada para a mulher. O homem não se importa com isso. Ah, mas eu sou cristão. Beleza. Pela religião tu se importa, que tem uma questão simbólica, uma questão de... aquelas questões religiosas. Mas não é de religião esse vídeo, não. Então, não é uma coisa importante para o homem isso. Acontece, uns querem, uns desejam, é importante, mas não é um ponto de virada para o homem. Não foi implantado na tua mente, desde criança, que tu era uma princesinha e sonhava em se casar com um príncipe. Foi implantado que tu ia ser outras coisas, que tu ia ser astronauta, que tu ia ser piloto de Fórmula 1. Essas coisas que foi implantado. Tu brincava de lutinha, tu assistia Dragon Ball e tu não queria se casar. Tu casa depois que tu encontra uma mulher que tu ama. Se tu for cristão, se tu não for, não faz sentido algum, porque se não é pelo ponto de vista cristão, é pelo ponto de vista do Estado, e o Estado é só o Estado, é só uma matrix. Ou seja, este não é um ponto de virada pro homem. Agora, o outro ponto de virada é ter filho. Aí a vida muda. Aí, aquilo que tu era homem, agora tu é homem vezes 10. Se tu era, assim, tu tinha comportamentos masculinos, agora esses teus comportamentos masculinos são vezes 10. Tanto os bons quanto os ruins. Tanto os nocivos, os tóxicos, quanto os de proteção da sua mulher, do seu filho ou filha. Então esse é um ponto de virada. A partir daqui eu não posso mais falar, porque a partir daqui eu não vivi. A partir daqui eu não tenho conhecimento. Acredito que tenham outros pontos de virada, quando teus filhos saem de casa, quando tu recebe a notícia que a tua mulher está doente com câncer, ou tu tem uma doença e está caminhando para a morte, e assim vai indo as coisas. Talvez também quando teus pais falecem, né? São pontos de virada, mas eu não passei por isso ainda. Deixa eu ir com o Pinito aqui.